Olá, o Viva Saúde de hoje está um pouquinho diferente. A gente veio até Braço do Norte, aqui na sede da Sebranorte, que gentilmente cedeu o seu espaço para a gente poder gravar alguns episódios com especialistas aqui da região. E dessa vez eu recebo o Dr. Odivan Varela, ele é pediatra e a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades no aprendizado. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. Hoje, então, eu recebo aqui o Dr. Odivan, ele é pediatra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre dificuldades na aprendizagem. É um tema amplo, né, doutor? Eu acho que muitos pais devem estar passando por isso, mas antes eu quero agradecer você ter vindo até aqui, tirado um tempinho da sua rotina para conversar com a gente. Eu que agradeço, né, Aline, o convite, a Unimed, a toda a equipe, né? A gente se sente, né, lisonjeado, né, honrado pelo recebimento do convite, né? Uhum. Então, falando em aprendizado, né, é algo que nós todos, né, como humanos, a gente desde o momento do nascimento, a gente é o que nos define, né? É a busca pelo conhecimento, né? Então, a infância é o momento em que o ser humano mais desencadeia esse processo dessas habilidades que ao longo da nossa vida a gente vai aperfeiçoando, né? Então, nos últimos anos, na última década principalmente, a gente tem observado, nós que trabalhamos com a infância, uma demanda muito grande, né, com a questão das crianças que apresentam algumas dificuldades, algumas barreiras no aprendizado, né? E isso é notório, né? A gente observa os encaminhamentos que a gente recebe, né? Ou a própria preocupação da família, das escolas, né? Em buscar entender o que se processa, né? Qual a barreira que determinadas crianças, né, estão apresentando, né? Na dificuldade em adquirir algumas habilidades, né? E quando a gente fala em aprendizado, doutor, é como a gente estava conversando, é tanto na escrita, quanto na fala, quanto cognitivo, a gente está dizendo sobre esse aprendizado, né? Exatamente, social, né, habilidades motoras, né? Então isso tudo, o ser humano é um ser que se completa, né, com essas habilidades, né? Então, né, nós somos animais sociais, né? E a gente observou, né, que a pandemia trouxe, né, marcas que hoje estão aí presentes, né, acabou agravando uma situação que a gente já vinha presenciando, né, nos últimos anos, que era a presença de telas, né, a forma como as crianças interagem hoje entre elas mesmo acabou modificando muito, né, nos últimos anos. E a gente sabe que a interação social, né, é fundamental para o desenvolvimento, né, da criança, né? E isso fez com que, né, no final ali de 2019 eu, né, buscasse me aperfeiçoar nesse assunto, me aprofundasse a respeito, né? Foi onde eu fui buscar um conhecimento na neurociência, né? Então, nesses últimos 5 anos fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, né, na qual no último ano concluí. Parabéns, então, doutor. que é uma área onde tenta entender como que se processa o aprendizado no cérebro humano, né? Como que o cérebro humano aprende e por que ele, em determinadas situações, apresenta dificuldade. E qual abordagem que você tem que ter diante daquela dificuldade ou um transtorno, né? Porque Ah, tá. Então nem todo tipo de dificuldade de aprendizado pode ser um transtorno. não, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecido, né? Principalmente para quem trabalha com a parte, né, da infância, né? Então isso hoje, a ciência, a neurociência, ela define isso claramente, o que é uma dificuldade e o que é um transtorno. E isso
é fundamental porque a abordagem, né, os instrumentos, né, de avaliação e de intervenção, ou seja, o que você vai fazer para tentar equacionar e ajudar o desenvolvimento dessas crianças, né, falando de crianças, mas isso se abrange a qualquer situação, qualquer pessoa, né, é diferente, né? Então, quando você está diante, que você identifica que é uma dificuldade, você vai ter uma abordagem totalmente diferente de quando você está diante de um transtorno. Com certeza. E isso, ela muda toda a estrutura, né, que envolve, né, o avanço na equacionar, ajudar essa criança a equacionar essa dificuldade. Então, a neuropsicopedagogia, que é essa ciência que tenta abordar, né, a psicologia cognitiva, a neurociência, né, que hoje, né, o avanço da tecnologia, a gente consegue mapear o cérebro na forma como ele aprende, no momento em que ele está aprendendo, no exato momento em que áreas específicas do cérebro estão sendo ativadas, você consegue mapear isso e identificar o porquê que determinadas situações não acontecem na forma como deveriam acontecer. Associado à pedagogia, né, ou seja, os métodos pedagógicos que devem ser, né, instituídos, né, tanto de uma forma do dia a dia, ou seja, o que a neurociência hoje nos prova e nos diz as abordagens mais eficazes na aquisição de algumas habilidades, como, por exemplo, a leitura, né, a escrita, o desenvolvimento motor. O que se processa, como que dá essas etapas, né, etapa após etapa, para que você consiga, então, adquirir essa habilidade na sua plenitude. Então, né, o que a gente chama dentro da pediatria de janelas de oportunidade, ou seja, o cérebro é um órgão que está em constante desenvolvimento, né? A gente chama isso de neuroplasticidade. Então isso começa a acontecer desde a fecundação lá dentro do útero, né? Então a gente sabe que até a sexta semana de gestação, o cérebro, a estrutura básica dele, ou seja, todas, né, a diferenciação, né, que vão se dar após essa idade já está concluída. Então no primeiro até o segundo mês de gestação, alguma interferência que possa ter acontecido, né, nessa diferenciação celular cerebral pode definir toda, né, o desenvolvimento do cérebro de uma criança a partir desse momento. Né? E nesse tempo, é importante que a mãe, ou ela pode fazer alguma coisa, não existe alguma relação de que possa evitar alguns tipos de problema, tipo tomar uma vitamina ou fazer algum... Não existe isso ainda. Sim, com certeza, né? O organismo materno, ele é peça-chave, né, do desenvolvimento, né, de uma gestação, né? Então isso já começa antes mesmo da concepção, né? Uma mãe, né, que venha de né, que tem uma estrutura familiar psicológica, né, que tenha assim um envolvimento, né, da sua família, ou seja, do seu esposo, seu companheiro, né, que não passe nenhuma dificuldade nutricional, né, então assim, não sofra. Então assim, isso toda essa parte emocional influencia diretamente, né, a questão da concepção, né, e o próprio desenvolvimento da criança como um todo e se tratando, né, de aprendizado, a gente está tratando de um cérebro, então a nutrição dessa mãe, né, a parte emocional e a parte física, né, vai fazer com que essa criança... diretamente. Exatamente. Um nascimento, né, então um nascimento em condições adequadas, né, ou seja, né, um momento crítico, né, então quando a criança, né, se desprende, sai de dentro do útero materno e a partir daquele momento ele depende, né, de si próprio para poder sobreviver, né? Então respirar, então são minutos críticos, né? São minutos, né? Então fundamentais que a gente chama de minutos de ouro, né? Ou seja, né? Então esse oxigênio não pode faltar de maneira nenhuma oxigênio para esse cérebro, né? Até essa criança. Então por isso que, né? Os neonatologistas, nós pediatras, a gente, né? Sempre, né? Preconiza que esteja, né? Uma pessoa habilitada para realmente estar do lado e utilizar, né, de toda a metodologia científica comprovada
para justamente não comprometer, né, uma hipóxia, uma anóxia, né, que pode comprometer muitas vezes, né, o desenvolvimento de uma forma definitiva. Sim. Apesar de que, né, dentro da neurociência, a gente sempre afirma que todo cérebro aprende, independente da sua condição. Ele aprende desde que você dê o estímulo, use as ferramentas, dê o estímulo adequado, no momento adequado, na forma adequada, né? Então, hoje a gente tem, assim, um arsenal, né, terapêutico de conhecimento comprovado, né? Não é mais teorias, não é mais achismo, né? Isso a ciência prova e mostra, né, o melhor caminho para que a gente consiga, né, potencializar, né, às vezes acelerar essa recuperação, né, quando necessário. E doutor, se a gente for falar em marcos, porque eu acho que os marcos de desenvolvimento também são importantes nessa fase, né? Porque, por exemplo, eu tenho um filho e posso dar um exemplo real. Eu tenho um filho, tenho 1 ano e 8 meses, mas algumas coisas eu percebo que ele ainda não está falando como os colegas, porque a gente compara muito, né? Mas o que me diz se realmente é ou não é, né? Então, assim, tem um marco realmente para fala, tem um marco para andar, tem, a partir de algum momento, é possível se preocupar e levar num especialista, enfim? Sem dúvida, isso, para quem trabalha com a infância, os marcos do desenvolvimento, isso tem que estar claro, nítido, transparente. Isso é fundamental para você monitorar o desenvolvimento cognitivo, motor, social, sabe, dessa criança. Então, isso está muito claro, né? Então, uma criança que nasce a termo, uma criança dita típica, né? Ele tem que atingir determinadas habilidades em determinado tempo, né? Então, isso serve para que a gente sirva, né, de um parâmetro para que a gente possa observar com mais atenção o porquê que ele não está conseguindo atingir aquela habilidade que deveria estar, né, dentro de um contexto como você falou, né? A gente acaba, né, comparando. Por quê? Porque é uma medida de referência, né? Você vai, né? Claro que dentro desse contexto você vai trazer para a individualidade. E aí você vai ver o porquê que esse marco não está sendo atingido, né? O que está faltando, né? Aí a gente pode entrar nessa abordagem nesse tema. É uma dificuldade, né? Ou é um transtorno? Como é que a gente vai abordar isso, né? Então, né, para ficar um pouco mais claro, o que é uma dificuldade e o que é um transtorno, né? Então, uma dificuldade, eu acabo, né, assim, trazendo de uma forma mais simplificada para as famílias, né, para os pais, né, que a dificuldade é o que está fora da criança, fora da pessoa, sabe? Uma casa que não esteja rotina, uma criança que não tem alimentação adequada, né? Brigas conjugais, uma criança que vai para a escola sem se alimentar direito, uma abordagem pedagógica que talvez não seja compatível com o aprendizado, que a gente chama de despedagogia, ou seja, aquele método de ensino não está sendo adequado para a criança, né? Ou seja, o entorno da criança faz com que ela tenha essa dificuldade, falta de estímulo, telas, então é uma coisa hoje que a gente, né, rotineiramente, insistentemente a gente fala, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os órgãos, né, que trabalham com a infância, a gente sabe que a tela atrapalha, atrasa o desenvolvimento, principalmente da fala, que é um precursor fundamental para todas as habilidades que vêm depois, né? Leitura, escrita, interação social, tudo isso atrapalha muito, né? Pais, às vezes, que trabalham o dia todo fora de casa, chegam tão cansados também, né? A criança, né, tão à tela, às vezes, né, se torna um meio... Quando a gente diz tela, é celular ou televisão? Tudo, qualquer coisa que tenha imagem, né, é tela, né? Qualquer televisão, notebook, até mesmo a gente, às vezes, vendo o celular com a criança no colo, a criança próxima, isso, se ela está vendo, né, ela está sendo influenciada sobre esse estímulo. Ou seja, então, essa dificuldade, né, na aquisição de um marco do desenvolvimento
Pode estar sendo isso, uma criança, por exemplo, que fica o dia todo ou uma boa parte do tempo num berço ou num carrinho preso, no colo. Essa criança não tem contato com o chão, não tem um estímulo, né, para girar, para rolar, para engatinhar, para sentar. Então ela vai ter um atraso motor, né? Ela vai ter mas o problema está na criança? Não, o problema está no meio que não ajuda a criança a se desenvolver. Diferentemente de um transtorno. Um transtorno é algo que acontece a nível orgânico, né? Ou seja, algo aconteceu, né, nesse cérebro, né, em algum momento que fez com que a criança tivesse uma dificuldade em absorver esse estímulo e se desenvolver dentro desses marcos do desenvolvimento, né? E aí entram várias questões, né? Por exemplo, como a gente conversou, uma hipóxia, uma anóxia no momento do nascimento, né? Ou seja, regiões, por exemplo, cerebrais que tiveram atingidas, né, faltando oxigênio na área cognitiva, na área da fala, na área motora, potencialmente isso vai atrapalhar. Então isso pode, né, ocasionar além de toda a dificuldade, não especificamente de um transtorno, mas um atraso do marco, né? Falando em transtornos, né, a gente hoje está muito, né, evidente, né, e a gente tem alguns transtornos que estão muito claros, né, o transtorno espectro autista, o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né, os transtornos específicos de aprendizagem, de leitura, de escrita, né, da aritmética. Então a gente sabe que isso é algo endógeno, isso a pessoa vai carregar com ela, né? A gente não vai conseguir mudar isso, mas a gente consegue melhorar através, né, de uma abordagem, né, medicamentosa ou não medicamentosa, com outros colegas, né? E doutor, os transtornos, né? A gente vê, eu, né, sou leiga, enfim, mas assim, muitos casos, né, de pessoas que são diagnosticadas com autismo, com transtorno de déficit de atenção, enfim. Esses casos realmente, você, na sua percepção, eles aumentaram? Ou as pessoas estão sendo diagnosticadas erradas? Ou o diagnóstico agora está chegando mais para essas famílias e agora as pessoas estão entendendo realmente o que é? Mas qual a sua visão sobre isso? Para mim é um pouco de tudo isso. É. Realmente, assim, a incidência, né, ou seja, o aumento de casos é notório, né, a gente percebe, né, e também, às vezes, há uma busca, assim, por dar uma resposta, às vezes, né, de uma forma, assim, para a família, né, e a família também, às vezes, busca, assim, né, um diagnóstico mais, né, preciso e detalhado, e a gente sabe que para a gente chegar a um diagnóstico como esse, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, leva tempo. E muitas vezes você não faz isso apenas dentro da tua área, dentro da medicina. Você precisa, né, de um apoio, né, de outras especialidades, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, né? Então é uma abordagem multidisciplinar em que muitas vezes leva tempo, porque a gente está tratando com um cérebro em desenvolvimento, um ser em desenvolvimento, uma criança em desenvolvimento que está com uma série de questões que precisam ser muito bem analisadas para que você não, né, dê um diagnóstico equivocado, né, que vai causar uma série, né, uma repercussão grande dentro daquela família, né, porque a partir do momento em que você dá um diagnóstico de um transtorno, você está, né, carimbando, você está laudando que a criança, né, enfim, está com esse diagnóstico, né. Isso impacta qualquer pai, qualquer família, né. Então isso, às vezes, nessa ânsia de tentar achar a resposta e nem sempre essa resposta vem de uma forma clara, de uma forma precisa, né. Então, claro que existem aqueles casos assim, né, que são mais notórios, né, e que você vê que, mas
o que a gente tem que abordar dentro dessa questão do aprendizado, num primeiro momento, antes de chegar ao diagnóstico, é entender qual a barreira de dificuldade. O que a gente está enfrentando, qual é a dificuldade que a gente está, qual é esse marco que a gente não está atingindo. O que é? É o marco da fala? É o marco do motor? É a leitura? Né? O que a gente tem que trabalhar desde o nascimento? Né? Porque a gente sabe que esses marcos do desenvolvimento, eles vão se dar devido ao estímulo que a gente vai ter. Então esse cérebro, ele está esperando que o meio ajude ele a se desenvolver. Então, né, isso se chama janelas de oportunidade, onde a gente sabe que o cérebro ele se desenvolve na sua plenitude, mas ele não se desenvolve todo ao mesmo tempo. Né? Então, né, a gente acaba muitas vezes classificando, né, para ficar mais pedagógico. Né? Então, dentro da pedagogia, por exemplo, né, Jean Piaget, o francês, né, que foi um teórico aí do século passado, que né, conseguiu mapear muito bem essa questão do aprendizado. Então, né, ele nos falou que, olha, crianças, né, até os 2 anos, a gente tem que estimular a parte sensorial, a parte motora. Né, dos 2 aos 5 vem uma fase pré-operacional, ou seja, essa criança começa já a manipular, já começa a categorizar, já começa a classificar as coisas. A fase dos 5 aos 11 vem a fase, então, do operatório concreto, a criança já começa a saber, já começa a manipular melhor essa informação. E depois, né, da adolescência, vem a parte operacional. Se trancar no quarto, começar a chorar. Tem isso também, isso também. E é incrível, porque esses teóricos, né, hoje a neurociência consegue praticamente provar o que eles viram numa época em que não tínhamos a ciência. Então isso é incrível, né? E a gente poder juntar tudo isso, né? Porque às vezes fica meio, né, assim, uma coisa parece que não encaixa com a outra, né? E foi justamente isso que eu quis fazer, eu juntei tudo isso. E doutor, às vezes também eu acho que o estímulo demais também, não sei se isso... Porque tem pais que, assim, é natação, é balé, depois você vai pra dança, depois você volta, é tudo... Eu não sei se essa rotina também para uma criança assim tão pequena é válida, né? Crianças que começam a trabalhar muito cedo, já começam a ter uma... Eu acho que isso um dia vai pesar a conta. A tua pergunta é muito pertinente, claro. Isso gera, né, uma sobrecarga, ansiedade, inclusive, na criança, porque é uma cobrança, né? A agenda de uma criança, às vezes, está igual a nossa agenda, sabe? É horário para isso, horário para aquilo, horário para aquilo. Então, achando assim, que está estimulando, que está, né, fazendo uma disciplina, mas às vezes não está deixando a criança nem ser criança, brincar, enfim, comer a terra que ela precisa comer. E a criança, é exatamente isso. Isso é um resgate que a gente está tentando fazer, é justamente isso, né? Deixar a criança ser criança, sabe? A criança aprende brincando. Não é a gente tentando fazer com que ela aprenda, né, assim sem ela ter a vontade. Porque o aprendizado, ele começa por 2 coisas principais: motivação e atenção. Sem essas 2 características, qualquer pessoa, qualquer um de nós, se você não tiver motivação para aprender determinada tarefa ou aquisição de habilidade, e você não tiver atenção, né, o teu cérebro não estiver focado, uma atenção sustentada, né, uma atenção que a gente chama de, né, ou seja, você prestar atenção e ficar naquilo, não se distrair com as... Sim, uma atenção plena naquilo que você está fazendo. Então, a gente consegue realmente dar fluidez para esse aprendizado. Então, quando a gente acaba matriculando nossas crianças em coisas que eles não estão interessadas, estão indo porque o pai quer que aprenda a jogar xadrez, quer que aprenda a nadar, quer que aprenda a tocar um instrumento e tal, mas aquilo ali, sabe, a criança vai, porque muitas vezes, né, não tem nem como, né, assim, argumentar, negociar. Então acaba indo fazer algo, né, porque os pais querem que faça. Mas a criança, ela precisa ser motivada e, assim, deixar ser criança.
terra, areia, ela precisa dessa parte sensorial, principalmente nos primeiros anos de vida, sabe? Isso é fundamental porque essa área, né, sensorial, de audição, visão, olfato, paladar, questão motora, tem que se desenvolver até os 2 anos de idade, né? Os 2 anos de idade a criança tem que estar andando, tem que estar correndo, tem que estar pulando, tem que estar falando, né? Tendo uma conversa, dialogando contigo, assim, formando frases, 2, 3, 4 palavrinhas, sabe? Você dá um comando, vai lá buscar tal coisa, sabe? Então, assim, tu vai interagindo com ela, né? E isso é motivador, fazer ela participar da tarefa da casa. Então, você tá ensinando de uma forma lúdica, de uma forma que a motive, porque você está trazendo para dentro do convívio, ela se torna útil dentro do seio familiar e ela não precisa ir lá aprender determinada habilidade. Isso mais tarde, né? Na fase operacional. Por isso que a ciência, hoje a gente consegue, então, orientar os pais dentro de um consultório, né? É justamente assim, olha, teu filho, nesse momento, ele está nessa fase do aprendizado. Então, as melhores atividades, os brinquedos que você deve comprar, as coisas que você deve levar para casa, são esses os brinquedos, né? Não adianta comprar um brinquedo que a criança, né, não consiga ainda ter uma manipulação, uma coordenação motora que fina, não tá pronta ainda. um ano e pouco de idade. Né? Ou além disso, a criança está nessa fase, está esperando, né, que ela melhore essa habilidade e a gente não sabe por onde ir, o que fazer. Então, hoje, isso está muito interessante, porque a gente consegue realmente levar essa informação para os pais, né, para as escolas, né, para os professores, porque, né, então as crianças estão lá na escola, né, aprendendo, né, determinadas pré-requisitos, por exemplo, para alfabetização. Né? Então, ou seja, a criança quando chega no sexto ano de idade, né, que teria que estar entrando, né, no primeiro ano, ela teria que estar com preditores, né, já muito bem estabelecidos para que ela consiga reconhecer o som das letras, a forma das letras, o jeito, um vocabulário expressivo, um vocabulário grande, sabe? Né, uma compreensão do que está sendo dito. Você contar uma história para o teu filho de 4 anos de idade, perguntar para ele o que tu entendeu dessa história. Me conta, o que tu acha que aconteceu? Porque também tem que desenvolver esse senso crítico, né? Às vezes a criança ela só repete uma história que viu, mas não consegue entender ou refletir sobre aquilo, né? Eu acho que isso também, o senso crítico é muito importante para a gente formar adultos, né? Conscientes, enfim. Exatamente, esse é um papel que assim, ó, é motivador, é inspirador, né? A gente vê que você consegue, através, né, do conhecimento comprovado, a ciência, né, hoje trazendo esse conhecimento de uma forma clara, nítida, e a gente poder levar isso, né, mesmo que individualmente dentro do consultório, ou mesmo né, de uma forma, né, de uma ampla, como né, seminários, professores, pais, aqui. Então isso é divulgar conhecimento, né? A gente saber que a gente tem que usar as coisas certas, as ferramentas certas no momento certo, para que, né, a gente consiga ter um resultado melhor. Um futuro melhor. Doutor, nosso tempo acabou. Passou muito rápido. A gente podia ficar aqui quantas horas conversando? Para falar desse assunto, ficaria muito tempo. É verdade, é um assunto muito amplo. A gente tentou dar uma pinceladinha, assim, mas eu tenho certeza que já acendeu um sinal de alerta em alguns pais, né? Que talvez ou precisam pegar mais leve ou precisam investigar um pouquinho mais. Então, eu quero agradecer muito a sua presença. Quando tiver algum assunto que você queira debater, conta com a gente, porque eu acho que a informação é o que salva a gente, né? Com certeza. É o divisor de águas. Né? Então, muito obrigada, tá, doutor? Obrigado pelo convite. E até a próxima. E o Viva Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.